Boa noite. Já reparou como o silêncio, às vezes, pode parecer um abismo? Ele chega devagar, e de repente tudo o que era barulho vira vazio. Nenhuma notificação, nenhuma voz, nenhum som para preencher. E é nesse instante, quando o mundo se cala, que a mente começa a se revelar. Para quem vive acelerado, o silêncio é quase um susto. Ele tira o controle, tira a distração, e o que sobra é o que sempre esteve ali, o que sentimos, o que evitamos, o que não soubemos nomear. O silêncio não é confortável no início, porque ele desmonta as defesas. Mas é justamente nele que o cérebro começa a se curar. A ciência e a sabedoria antiga se encontram nesse ponto. O silêncio é um remédio, e o corpo sabe disso. Quando você para, o sistema nervoso descansa, o coração desacelera, e a alma encontra espaço para respirar. No silêncio, a vida se reorganiza sem pressa, e o que antes parecia confuso, aos poucos, encontra sentido. O silêncio não é a ausência de som, é a presença de percepção. A mente barulhenta está sempre ocupada tentando dar respostas, mas o silêncio não exige respostas. Ele apenas convida a escuta. Pesquisas mostram que poucos minutos de silêncio reduzem o cortisol, regulam o ritmo cardíaco e aumentam a clareza mental. O cérebro entra em outro estado, o chamado modo padrão, onde as memórias são integradas e os sentimentos ganham significado. É nesse espaço que nascem os grandes entendimentos, os insights silenciosos que não vêm de fora, mas de dentro. O silêncio não é improdutivo, ele é o terreno fértil onde tudo germina. Quando você se cala por dentro, o que era disperso se organiza, o que era confusão vira compreensão. O silêncio é, na verdade, o som da mente voltando ao seu ritmo natural. Mas há uma razão para termos tanto medo dele. Vivemos em um tempo em que o valor está no movimento, na pressa, no fazer. Ficar em silêncio parece perda de tempo, como se o mundo fosse nos esquecer se parássemos por um instante. A verdade é que o silêncio mostra o que o barulho tenta esconder. É nele que emergem as memórias guardadas, as emoções reprimidas, o desconforto que não teve espaço para existir. Fugir do silêncio é fugir do que dói, mas também do que cura. Ele nos obriga a olhar para dentro e reconhecer o que está vivo ali, e essa honestidade é o início da transformação. O silêncio não julga, não exige, não promete. Ele apenas devolve você a si mesmo, como um espelho limpo depois da chuva. O que assusta, no fundo, é perceber que o que há dentro de nós não é o vazio, mas um universo inteiro que pedimos demais para calar. Quando a mente desacelera, o corpo responde como se estivesse voltando para casa. A amígdala, que dispara o medo, relaxa. O córtex pré-frontal, responsável pela clareza e pelo raciocínio, retoma o comando. O coração reduz o ritmo, a respiração se aprofunda, e o cérebro começa a liberar substâncias associadas à calma e à regeneração. O silêncio reorganiza as emoções, reprograma os circuitos que estavam em alerta e abre espaço para o descanso mental. É como se o barulho constante tivesse deixado a mente ofegante, e o silêncio finalmente permitisse que ela respirasse. O silêncio não é fuga da vida, é o retorno à essência dela. Ele é o intervalo entre o que fomos e o que estamos nos tornando. Quando a mente aprende a descansar, o mundo interno se torna mais leve. E é nesse estado que surgem as respostas mais sinceras, aquelas que o barulho nunca deixa chegar. Para acessar o poder do silêncio, é preciso praticá-lo. Não se trata de se isolar do mundo, mas de criar pausas dentro dele. 1 minuto de pausa consciente já é um começo. Feche os olhos e apenas perceba a respiração, sem tentar mudá-la. Caminhe sem fones de ouvido, observe o som da própria passada, o ritmo da vida em volta. Desconecte-se das telas, mesmo que por meia hora. O cérebro precisa desse tempo sem estímulo para se reorganizar. Aprenda a ouvir alguém sem planejar a resposta, isso também é silêncio, e talvez o mais poderoso. Crie pequenos rituais, como diminuir as luzes ao entardecer, deixar o ambiente se acalmar junto com você. O silêncio não se impõe, ele se convida. Ele nasce quando a mente percebe que não precisa mais preencher tudo o tempo todo. Há um exercício que gosto de chamar de a pausa entre as notas. Imagine que sua mente é uma melodia. O que dá beleza à música não são apenas os sons, mas os espaços entre eles. Sem o intervalo, não há ritmo, não há harmonia. O silêncio entre as notas é o que dá sentido à canção. Feche os olhos e diga a si mesmo: eu não sou o som,
sou o espaço onde o som acontece. Esse espaço é a consciência, o ponto de quietude que observa tudo, mas não se perde em nada. Quando você descobre esse lugar dentro de si, percebe que o silêncio não é ausência, mas completude. O corpo relaxa, o coração desacelera, e a mente entende que estar em paz não é não ter ruído, mas não se identificar com ele. Pense num lago. Quando o vento sopra, a superfície se agita e o reflexo desaparece. Mas, quando o vento cessa, o espelho volta. O silêncio é o momento em que o vento da mente para de soprar, e o reflexo, você mesmo, retorna. É a mente limpa, sem distorção, sem pressa. É o instante em que você se vê com nitidez e percebe que, o tempo todo, o que procurava já estava ali. O silêncio é o retorno à essência. É onde o pensamento se dissolve e o sentir se expande. Quando a mente se aquieta, o corpo entende, a vida não precisa de tanto esforço para continuar. O silêncio cura de dentro para fora. Ele reduz o cansaço mental, regula a ansiedade, restaura a atenção e devolve o prazer de simplesmente estar. Ele ensina o corpo a confiar novamente, a entender que a segurança não está em prever, mas em descansar. Ele traz de volta o ritmo natural da mente, o compasso que o excesso de estímulos havia roubado. E, com o tempo, o silêncio deixa de ser um visitante e se torna um lar, um lugar interno de onde você observa o mundo sem se perder nele. O silêncio é o som da mente saudável. Se este vídeo te trouxe um pouco de calma, compartilhe com alguém que vive acelerado e precisa lembrar que o silêncio também é uma resposta. E antes de sair, feche os olhos por um instante. Respire. Sinta o ar entrar e sair. Essa é a voz da vida falando em seu ritmo mais puro. Às vezes, o que cura não é o que você diz, é o que você aprende a ouvir. O silêncio é o espaço onde tudo se recompõe, e onde você, enfim, volta a existir em paz.